Estou muito feliz que você está aqui comigo para nós juntos estudarmos a terceira lição da nossa série de lições dos jovens, não é? Sobre a salvação, o plano perfeito de salvação para a humanidade. E a lição de número 3 trata-se a natureza do Deus que salva. Então nós vamos estar caminhando nessa lição, mas eu preparei, paralelo ao estudo da lição, a nosso comentário dela, um roteiro de estudo, como geralmente eu faço na minha aula tradicional dos adultos. Eu estou, a pedido de muitos dos irmãos, facilitando um roteiro como esse em todas as nossas aulas dos jovens também. Você vai ver que é uma maneira extremamente didática de trazer o ensino da revista para a sala de aula. Claro que alguns se adaptam mais a um modelo ou outro, e eu, nesta aula dos jovens, estou tentando fazer as duas coisas juntas. Fazer a leitura com algum comentário da lição, junto com este roteiro, não é, que nós sempre preparamos para o ensino do material da lição. E uma vez que esta lição trata-se de coisas que são, de maneira geral, teológicas, ou seja, há coisas que nós temos ou devemos, como professores, explicar, esclarecer, não é? Não é só aquilo prático, devocional para a nossa vida, então facilita muito quando nós usamos um recurso como esse. Assim que é gratuito, você pode baixar, estar aí na descrição do seu vídeo, vai estar lá o roteiro, né? E você pode abrir aquele link, é um PDF, e você pode então usá-lo à vontade. Então a nossa lição de hoje, mais uma vez, é intitulada A Natureza do Deus que Salva. O primeiro tópico na revista é intitulado O Deus que se revela como Salvador. No nosso roteiro nós chamamos a revelação do Deus que salva. Então o primeiro tópico diz: a história da salvação mostra Deus como Redentor. Desde Gênesis, Deus se revela como o Redentor que toma a iniciativa de colocar em prática um plano de salvação para derrotar o mal e restaurar o relacionamento do ser humano com ele. Nesse sentido, o Salmo 105 nos convida a contemplar essa característica redentora de Deus por meio de suas maravilhas, prodígios e juízos em favor do seu povo Israel. E eu vou voltar aqui a ler este texto com você, fazer uma pausa e vamos lá ao texto que diz: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca, vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. É claro que o contexto aqui é israelita, como o pastor Ben está chamando-nos a atenção, né? E o entendimento de salvação para Israel da parte de Deus no tocante ao pecado, ele era confinado à lei cerimonial, ou seja, o sacerdócio com todo o trabalho que Deus tinha dado através da lei para ele fazer, ou seja, não só as orações, não só o falar da palavra, mas principalmente os sacrifícios, não é? A lei de Moisés, que foi dada por Deus, então instituía todo tipo de sacrifício para todas as ocasiões, inclusive, e na maior parte, os sacrifícios que eram vinculados com o perdão dos pecados das pessoas. Então nós vemos isso, mas há uma história de Deus com a nação de Israel, que mostrou a Israel e ao mundo que este Deus era um Deus maior que os outros deuses, um Deus muito poderoso. E aqui, como vemos, essas palavras, maravilhas, prodígios e juízos, eram palavras que eram mostradas na prática de Deus para com Israel e eram um testemunho também para as demais nações. Vamos seguir a leitura. Esse é o Deus que redime pecadores. É maravilhoso saber que, mesmo nós não sendo merecedores, o eterno Redentor se importa conosco. Por isso, ele tomou a iniciativa de agir com bondade e misericórdia, e eu sublinhei essas palavras, em verdade circulei, porque entendi que na aula em relação à natureza de Deus, ele estaria falando de alguns dos atributos de Deus, atributos morais de Deus, ou seja, daquele que ele relaciona-se, porque ele está falando aqui da natureza vinculado com a salvação. Então, este relacionamento de Deus conosco no tocante à salvação, mas ele estaria falando sobre a natureza de Deus, aquilo que Deus é. E dito e feito, a lição é exatamente sobre estes atributos de Deus. Então, ele falou duas palavras aqui, que eu as vincularia num só atributo, mas enfim, está aqui a bondade e a misericórdia para com o seu povo. É justamente essa natureza misericordiosa e bondosa de Deus que revela o seu amor por nós. A bondade redentora de Deus é declarada desde o início, também é percebida em sua fidelidade, como vemos no Salmo 34. E nós vamos falar do Salmo 34, por que não lermos agora? Diz: provai e vede que o Senhor é bom.
né? Então está aí um texto que fala claramente da bondade de Deus. Eu tinha anotado ele aqui mesmo. E bem-aventurado o homem que nele confia, temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Claro que estes textos o pastor está usando da própria leitura bíblica, né? O texto bíblico para o nosso estudo de hoje. Então nós vemos a bondade e a misericórdia como duas palavras-chave deste primeiro tópico, e é por causa disso que no nosso roteiro aqui nós colocamos o roteiro, tópico número 1, a revelação do Deus que salva, e dividimos em 3 subtópicos. O primeiro foi a revelação de sua vontade, e trata-se da palavra relacionamento, que ele vai usar no finzinho do tópico 1 aqui na próxima página. Segundo, eu coloquei exatamente essa, a revelação de sua bondade, quem ele é. Então nós vamos olhar para a bondade como uma das partes da natureza de Deus, como nós vimos em Salmo 34, Deus é bom, está explícito na Bíblia, porque Deus não possui um pouco de bondade, a sua bondade não aumenta, não diminui, ele é a perfeição da bondade, Deus é plenamente bom. Quando nós falamos de atributos naturais em relação a Deus, nós temos que ter este entendimento. Neste atributo, ou seja, naquilo que o amor ou a bondade significa, ele é perfeito, não há como ser mais do que Deus, e ele tampouco falha neste atributo em momento algum, ele é sempre, vou usar a palavra que eu acho que é melhor ainda, pleno, ou seja, ele tem aquele máximo e ele nunca vai estar menos que isso, ele é pleno na sua bondade. Glória a Deus. Então, o último subtópico que nós colocamos aqui é a revelação da sua misericórdia, e eu disse que é como ele age. Então, enquanto a bondade é o atributo que explica quem ele é, ok? A misericórdia é esta bondade em ação, é ele agindo para conosco. Eu vou ler ainda o segundo tópico. Deus é bom e digno de confiança. O Salmo 34 nos convida a experimentar a bondade divina. Provai e vede que o Senhor é bom, né? Acabamos de ler. E como resultado, a felicidade alcança aquele que confia nele. Verso 8 ainda, bem-aventurado é o homem que nele confia. Então ele fala da felicidade. Quando provamos a sua bondade e nos entregamos a ele, no caso a confiança está caminhando com entregar-se, né? Com plena confiança, o temor do Senhor, uma atitude que caracteriza a verdadeira sabedoria espiritual, passa a fazer parte da nossa vida. Então está o autor vinculando o versículo 9 com o versículo 8, né? Ainda que o 9, para ser bem sincero, explícito aqui na Bíblia, está uma ordenança, não é? Provai e vede que o Senhor é bom, está dizendo ele é bom, você pode provar, você pode ver, mas ele é bom, não é? Bem-aventurado, feliz é aquele que confia nele, e aí há uma ordenança, um imperativo, temei ao Senhor, vós, os seus santos, e há uma segurança aí, porque não tem falta alguma aqueles que o temem. Então, ele coloca aqui duas palavras que são interessantes para comentário, se você quiser, eu não usei no meu esboço, mas a felicidade está vinculada com essa bem-aventurança, e o temor do Senhor é parte do relacionamento do homem com Deus, deve ser, porque aquele que conhece a Deus verdadeiramente, uma palavra forte, mas eu gostaria de dar uma explicação aí, teme a Deus, ok? E há um clamor do salmista ao homem tomar atenção a esta realidade. Se você conhece a bondade de Deus, se você conhece e tem um relacionamento com este Deus, você vai temer a Deus. E este temor é respeito, obediência, é conhecer a grandeza deste Deus, inclusive na operação da sua justiça, da sua santidade, que são outros atributos, um deles, inclusive, vamos estar estudando aqui, ok? Então, estamos aqui na página 21, lá em cima ainda, não é? Assim passamos a conhecer de fato o Deus da Bíblia, um Deus bom, confiável e digno de temor. Muito bem, boa colocação que sumariza tudo isso aí. É exatamente dessa maneira que o Novo Testamento apresenta a salvação como resultado da bondade e das misericórdias divinas. Aí ele cita Tito 3 e 4, mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, fomos alcançados por sua obra salvadora, não por méritos ou esforços humanos, mas por sua iniciativa amorosa e cheia de graça. Contexto de Tito 3 e 5. Como é clara a natureza generosa, bondosa e misericórdia do nosso Deus. Então, o autor está vinculando, apesar de usar um texto do Antigo Testamento, Salmo 34, ele traz para nós um texto de Tito 3, aonde nós vemos no contexto do Novo Testamento, ou seja, depois que Jesus veio,
as duas palavras que falam do que Deus é, e é o Deus Pai que ele nos mostrou pelo texto do Antigo Testamento, e Deus se mostrou por todo o Antigo Testamento, sendo este Deus de bondade, um Deus bom, e um Deus também que é misericordioso. Então, nós vamos ver este vocabulário sendo falado sobre Deus no contexto do Antigo Testamento, e o pastor nos está dizendo que no Novo Testamento também. E essas palavras no contexto do Novo Testamento estão vinculadas com a nossa salvação. A aula passada nós falamos sobre ela. Terceiro subtópico, Jesus revela a natureza salvadora de Deus. Então, agora nós vamos inserir a pessoa de Jesus, ok? Nós falamos sobre Deus na história. Agora bondade e misericórdia como centro, não só no passado, mas agora no Novo Testamento, e agora nós vamos entrar com a pessoa de Jesus, terceiro subtópico. A palavra de Deus nos mostra que em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso significa que ele é tão Deus como Deus Pai, ok? Nós estamos estudando, inclusive, com os adultos neste trimestre, acerca da Trindade, e esta é uma verdade difícil para entender pela mente humana, porque para nós é mistério. Nós estamos contidos no tempo, no espaço, na matéria, e nós conhecemos do espiritual somente por aquilo que Deus revelou para nós, e ele fez-nos entender que Deus é um Deus em três pessoas. E apesar disso ser óbvio na palavra de Deus, não é totalmente óbvio para a mente humana. Nós não temos a capacidade de compreender na plenitude o que isso significa e, portanto, torna-se um mistério para nós, mas é um mistério revelado. Ou seja, nós conhecemos o que é exatamente como Deus é, mas não entendemos na plenitude, somente como diz o texto bíblico, como ele é, nós o veremos no dia que nós passarmos para a dimensão aonde está Deus, a dimensão da eternidade. Então vamos lá, voltemos aqui ao subtópico 3, não é? Não por acaso, quando o jovem rico chamou nosso Senhor de bom mestre, Jesus afirmou que somente Deus é bom. Com essa declaração, o filho deu testemunho da bondade do Pai. Então, voltamos a ver aqui agora Jesus, nós já falamos da bondade, da misericórdia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e agora Jesus dá testemunho da bondade do Pai. Esse texto é lindo, a gente vai ler ele daqui a pouco. Aqui Jesus fala essa mesma coisa. Com essa declaração, o Filho deu testemunho. Aqui contemplamos o mistério da Santíssima Trindade no testemunho do Filho a respeito do Pai. Em João 14, Jesus declarou: quem me vê a mim, vê o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então veja, dois textos aí que falam aquilo que a gente disse, não é? O Pai e o Filho sendo um Deus. Portanto, um estava na palavra de Jesus, no outro, ainda que nós vimos e nos lembramos daquele texto, né, do batismo nas águas de Jesus, onde as três pessoas foram evidenciadas, separadas, para bênção nossa que cremos na Trindade desta maneira, não é? Que é bíblica, mas numa só cena. Então estava Jesus sendo batizado, o Espírito Santo desce em forma de pomba e do céu se escuta uma voz que se referia a Jesus como seu filho. Então estava o Pai ali falando. Vou terminar a leitura do subtópico 3. Jesus, sendo a expressão plena da divindade, revela tanto a bondade quanto a natureza salvadora de Deus. É por meio dele que a obra de salvação se manifesta, revelando a Deus, o Deus da Bíblia, como o Salvador da humanidade caída. Saber que Deus se revela como Salvador nas Escrituras nos impulsiona a buscá-lo de forma pessoal e verdadeira, não de maneira meramente religiosa ou ritualista. O Deus que salva é o mesmo que deseja ser conhecido por cada um de nós por meio de um relacionamento. E agora você achou a palavra que eu usei, né, como primeira aqui no meu roteiro, um relacionamento autêntico. Então Deus sempre quis, e é por isso que o nosso primeiro tópico aqui chama-se da vontade de Deus. Deus sempre quis um relacionamento com o homem. Dizer que o amor de Deus nos leva a ter um desejo de relação pessoal com Deus, eu não estou tão segura. Nós somos, depois da queda, a nossa natureza humana é muito egoísta. A prova disso é o evangelho que hoje mais se prolifera, ou seja, a mensagem que mais nós como igreja queremos ouvir é a bênção de Deus para nós, principalmente voltada na área das nossas vidas, né? Dentro da realidade da cultura, da nossa vida, do nosso dia a dia. Trabalho, dinheiro, entendimento,
poder e outras coisas assim que são relacionadas com a nossa vida humana. No entanto, Deus nos conhece, sabe o que nós precisamos maiormente, já falamos disso, né, por causa da situação do pecado, foi a primeira lição. Então, ele proveu a salvação. E ele fez isso porque Deus amou, e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o amor de Deus, né? E ele partiu dele, não só querer salvar e tirar do problema sério do pecado, que não só melhorou a nossa realidade aqui, mas que resolveu, nos salvou, nos arrancou de uma condenação eterna. Este foi o motivo maior pelo qual Jesus Cristo veio. Ele nos amou, pela sua misericórdia nos ofereceu o caminho de salvação que nos livra da penalidade eterna de condenação. O inferno por toda a eternidade é uma realidade bíblica. No entanto, a vontade de Deus, o coração de Deus se conhece pelas Escrituras. É claro que a cruz é o ápice, nós vamos falar dela no próximo tópico, mas nós compreendemos que Deus sempre quis se relacionar e nós vamos ver isso também daqui a pouco até no texto de Gênesis. Mas neste subtópico aqui, nós vamos ler 1 Timóteo 2 e 4, que fala da vontade de Deus de salvar a todos os homens. Veja o texto claramente. Deus que quer que todos os homens se salvem. O Deus está no contexto do versículo 3, que eu não pus aí. Que quer que todos os homens se salvem. Então está aí claramente com todas as letras. Deus quer que todos os homens se salvem. É o querer de Deus, não é o que vai acontecer, porque Deus deu liberdade de escolha ao homem e nunca tirou. E nunca tirou. Enquanto há vida, eu e você podemos decidir permanecer com Deus ou sair, rejeitar a Deus, ok? Obedecer ou desobedecer. O caso de Adão, desobedeceu em um momento a Deus. Então ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É o querer de Deus. João capítulo 15 ainda, versículo 13 a 15, diz: ninguém tem maior amor do que este. Tá aí, ninguém tem maior amor do que este. De dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Isso já seria o maior amor. Vós, diz Jesus, sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então aí, a amizade para com Deus está relacionada com a obediência à palavra de Deus. Escute, por favor, principalmente nós jovens. Me coloquei no meio. Oh, glória. Aleluia. Né? Eu me lembro quando teve uma música aqui muito famosa, I am a friend of God. Eu sou amigo de Deus, e tem outras músicas, enfim, em todas as línguas, né, que retratam esse texto bíblico. Mas a Bíblia é clara em dizer que esta amizade para com Deus está aí, Jesus falou com todas as letras, vinculada à obediência à sua palavra. Não só nós conhecemos quem ele é pela palavra, ok? Então não é um Jesus platônico, um Jesus herói que nós achamos que ele é isso e que pensa isso, um Jesus que necessariamente vá de encontro, não é, a tudo que a gente crê e a realidade da cultura que nós vivemos, mas o Jesus da Bíblia. Então, se nós queremos conhecê-lo, está aí, e se nós conhecemos a ele e obedecemos a sua verdade, então nós somos amigos. Aí ele continua nesta mesma linha de raciocínio e revelação, ele diz: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ele está falando com seus discípulos diretamente ali, né? Mas esta palavra é sim válida para aplicação para nós. Aqueles que obedecem a palavra de Deus, aqueles que são de Deus, né? Nós não somos mais chamados por Jesus, ou pelo menos o desejo dele, né? Paulo se apresenta como servo de Cristo, então não há erro. Em verdade, nós somos servos quando nós o chamamos. Na outra lição nós estudamos ele ser Adonai, não é Senhor da nossa vida. Então, nós somos por natureza e queremos ser servos do Senhor, pela grandeza da revelação de tudo isso, da salvação, né? Mas ele diz, porque este é o relacionamento que ele quer ter conosco, ele diz, eu não vou mais chamar servos, por quê? Porque nessa dimensão, o servo não sabe o que o Senhor faz, né? O que ele pensa, ele diz, não, eu vou chamar-vos de amigos, porque o que eu ouço do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Então, o relacionamento de Jesus conosco não é para vivermos numa realidade de limitar a revelação, mas ele tem trazido em Jesus, nós conhecemos muito mais da revelação de Deus para nós, e é isso que ele está falando. E este relacionamento para Jesus, ele diz, isso é de amizade, isso é especial, isso é de comunhão com Deus. E vai ficar maior, porque daqui a pouco na história de Jesus ele vai dizer, para vocês interessa que eu vá, porque se eu não for, eu não vou mandar aquele que vai ficar com vocês, né? E nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus. E que relacionamento bendito é esse? Mas isso vai ser para outra aula. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Isso tudo provém de Deus, que nos reconciliou. Então, reconciliação fala de relacionamento, tá aí. Consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. O que é isso? Isto é, o Paulo explica aí, o que é isso? Deus estava em Cristo
reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Tá aí, irmãos. Reconciliação não é amizadezinha, Jesus está do meu lado, ele é meu amiguinho. Não. É perdão de pecado, irmão. É deixar o pecado, é conversão. Na outra aula nós falamos bem forte sobre isso. O que significa arrependimento e o que significa conversão. Duas coisas, né? Que devem haver. Então, em Cristo houve um poder, aleluia, para a reconciliação, ou seja, foi a atuação de Deus para reconciliar relacionamento de volta do mundo. Ele morreu para o mundo, agora aceita quem quer. Não lhes imputando os seus pecados, porque o problema do mundo é o pecado. E pôs em nós, agora sim na igreja, contexto de 2 Coríntios, a palavra da reconciliação, ou seja, nós somos os embaixadores de dizer agora que nós já somos de Deus ao mundo, dizer, venha, Deus quer se relacionar com você. Mas o que te impede, e o que impede a Deus, segundo Isaías 59:2, é o pecado. Então deixe o seu pecado. Venha para Deus. Aleluia. Então este é o caminho da reconciliação, é a vontade de Deus. Também o Deus que salva, ele revela a sua bondade, ou seja, quem ele é. Já lemos Salmo 34:8, que diz que Deus é bom, né? E agora vamos ler o texto de Lucas, que eu falei que a gente ia ler, 18, 19, que diz, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, falou com Jesus, bom mestre, que hei de fazer para dar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Então está aí. Jesus, como disse o pastor aqui, dando testemunho de que Deus Pai é bom. Em terceiro lugar, a revelação da sua misericórdia. A misericórdia, como ele age. Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Então veja aí, é necessário misericórdia porque nós não nos salvamos pela nossa justiça. Então, se a justiça estivesse em nós, não tinha havido misericórdia, mas nós estamos perdidos sem ter como sair, numa posição que só se alguém tivesse misericórdia de nós para enviar uma salvação, uma boia salvadora para estimar de pecados do mundo, do lugar de trevas onde nós estávamos sucumbindo por toda a eternidade. Então, o nosso Salvador Deus, aí ele está falando Deus como o autor dessa salvação. Então, ele enviou a Cristo, ele nos deu essa salvação, nos abriu a porta de salvação, não por algo que tivéssemos feito, mas pela sua misericórdia. Nos salvou, tá aí, terminando o versículo, né? Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, a regeneração e essa operação do Espírito Santo é parte do processo da salvação planejada por Deus. Mas a palavra-chave que nós queremos enfatizar aí, neste caso, é a misericórdia de Deus pela situação que nós estamos. Nós agimos com misericórdia por alguém quando esta pessoa está numa situação deplorável, numa situação que não há quem a ajude, que a pessoa está, né, precisando sem ter como encontrar saída. Em várias áreas da vida nós podemos agir por causa da necessidade da pessoa, com misericórdia. E foi neste sentido que Deus fez por nós, porque nós estamos na pior de todas as situações, condenados eternamente pelo nosso pecado, e mortos em nossas ofensas e pecados, segundo a linguagem bíblica. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Veja, eu vou abrir um pouquinho aí, até porque eu e você estudamos no trimestre passado Jeremias, né? E Lamentações Lamentações de Jeremias. E aí ele fala, a misericórdia, ou as misericórdias do Senhor, são as causas de não sermos consumidos. Por que nós seríamos consumidos? Porque o povo de Israel, que no caso de quem ele está falando aí, seriam consumidos. Porque eles voltavam sempre ao pecado. E não era um pecadinho, não era uma pequena falha, era uma vida que nós acabamos de estudar todo um trimestre, que não dava ouvidos à voz de Deus, trazida inclusive por este profeta. No entanto, você estudou, eu estudei com você. Deus nunca quis dar um fim. Ele trouxe inclusive uma punição, um juízo, para que houvesse arrependimento, para salvar ainda, nem que seja no final. Aleluia. Nem que seja uma geração depois. Este é o coração do nosso Deus. E esta é a realidade nossa como seres humanos, muitas vezes.
Que Deus nos guarde. Claro que hoje, com o Espírito Santo, é muito mais fácil para nós. Ainda assim, nós conhecemos a nossa natureza tendenciosa a pecar, mas nós temos a decisão, aleluia, como todos os homens sempre tiveram, de permanecer nos caminhos do Senhor. No entanto, mesmo na minha e na sua vida, quando nós vacilamos ou pecamos até porque quisemos. Nós vimos até aqui, temos visto. E mesmo que alguém que está me escutando esteja em pecado, o fato de você ouvir esta palavra de Deus é a misericórdia para a minha e a sua vida. Porque a palavra de Deus sempre vai chamar você ao arrependimento, porque não há outra maneira de reconciliar. A vontade dele é esta, é a reconciliação. O relacionamento. E muitas vezes ele torna-se para nós por misericórdia, porque nós, convenhamos, principalmente se alguém está ouvindo em pecado contra Deus. Deus podia ter virado as suas costas e se esquecer de nós, e nos deixar e permitir que nós fôssemos para o mundo, mas estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, pelas misericórdias do Senhor. É pela misericórdia que Jeremias era enviado por Deus, vez após vez, para clamar ao povo de Israel, se arrependam, voltem atrás. E você se lembra da história, não vamos falar mais detalhes sobre isso. Salmo de número 145, versículo 8. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e grande em misericórdia. Então está mais aí um texto. Vamos para o nosso segundo tópico, a salvação como prova do amor de Deus. Primeiro subtópico, a salvação como um ato de amor. Romanos 5 descreve a morte de Cristo o justo em lugar dos ímpios e revela o ato mais amoroso de Deus. Aí lemos o texto de Romanos 5 e 8, que é parte também do meu roteiro aqui, que diz, mas Deus prova, e a palavra-chave é essa, o seu amor para conosco, em que Cristo morreu, tá aí o sacrifício, a prova de amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus entregou seu Filho único por amor. Ele não o entregou depois que fomos justificados, regenerados e santificados. Pelo contrário, ele o entregou estando ainda mortos em ofensas e pecados, é o texto de Efésios. Ora, se isso não é amor, então o que seria? Esse é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, um amor sofredor, bondoso e verdadeiro. O texto de 1 Coríntios é o texto que explica ou dá palavras ao amor de Deus. O amor ágape ou agapau de Deus é um amor caracterizado por essas palavras de 1 Coríntios 13. E muitas vezes nós temos alguma dificuldade porque nós reconhecemos outros tipos de amor, o amor fileu, entre irmãos, entre amigos, o amor eros, que une um homem a uma mulher, né? E da sociedade também, este fileu, todas essas coisas, e às vezes nós passamos um para com o outro, mas o amor de Deus ele tem características peculiares. Em verdade, algum deste amor humano, nós quiséramos que tivesse mais peculiaridades como a de Deus, porque são impressionantes e verdadeiras, né? Glória a Jesus. O verdadeiro amor é aquele que provém de Deus. E diga de passagem, nós agora vamos falar de amor, né? É uma outra parte da natureza de Deus. Portanto, ele é pleno, absoluto em amor. Deus não ama mais ou menos, o seu amor não diminui porque a justiça entrou. Não, Deus nunca deixou de amar. Vamos voltar do contexto de Jeremias aqui, Israel. Nunca deixou de amar a Israel. O fato dele punir, dele operar a sua justiça ou dele chamar o povo em relação à sua santidade não diminui o seu amor. É uma dificuldade que nós como humanos temos de balancear, porque em nós isto é, né, super para cima e para baixo, dependendo das nossas circunstâncias. Mas o que é de Deus não é. E tem mais. Se nós permanecermos em Deus e pedirmos a Deus, ele nos vai capacitar a ter em nós aquilo que é dele. Até porque em nós, crentes, habita o Espírito deste Deus, que flui por natureza o fruto daquilo que ele é. E se você lembra lá de Gálatas 5:22, o primeiro deste fruto, né, é o amor. Então, está aí. Segundo, o amor de Deus se manifestou na cruz. A doutrina do amor de Deus é o fundamento da obra da salvação, como pentecostais afirmamos com convicção que o que motivou o envio de Jesus à cruz foi o incomparável amor de Deus. Diz a Bíblia, naquele texto que nós mais conhecemos, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, tá aí, porque ele amou,
E foi de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu faço ênfase sempre na vida eterna, porque Jesus não nos veio para salvar no sentido de ter uma vida um pouquinho melhor aqui, né? A gente está no sofrimento por causa do pecado, da realidade do mundo, mas com Jesus, né? Fica mais tranquilo, a gente canta, a gente chora. Não, irmãos, isso é bênção, mas é nada comparado com a condenação eterna. E foi por isso que Jesus veio, para salvar-nos da perdição, para que ninguém pereça. Este perecer é eterno, porque está vinculado com a próxima palavra, mas que tenha, ou seja, o oposto. Não pereça, mas que tenha o oposto, a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio. Nos salvar, fizemos agora uma figura há pouco tempo, né? De quem está se afogando num mar e que vai perecer, e este perecer é eterno. Ele nos lançou o salva-vida, o caminho para reconciliarmos com Deus, e é a pessoa de Jesus Cristo. Esse amor, vou seguir a leitura aqui na página 22, lá em cima, na segunda parte, é tão grande e profundo que abrange todas as pessoas, todas mesmo, nós já falamos disso. Ele morreu por todos, ele amou a todos. O apóstolo Paulo reforça isso ao dizer que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O amor de Deus é acolhedor, misericordioso e universal. O amor é. Ele não faz acepção de pessoas. O apóstolo João, isso é importante porque há uma teoria teológica muito fluente, inclusive no nosso Brasil, não é? Fluente e influente, que diz que Deus carimbou alguns para serem salvos e outros carimbados para não serem. Isto vai ao contrário. Não pode ser amor. Se ele amou a todos, então ele não pode marcar alguém para condenação por nada. Então ele não amou a esse. Né? Se a salvação é a prova de amor, né, para com o ser humano, como pode ser ele marcar alguém para condenação? Então, esta teologia não está em conformidade com a Bíblia Sagrada, de maneira alguma. E nós não precisamos nos envergonhar disso, de maneira alguma. Nem precisamos brigar e etc. para ensinar aquilo que é o mais simples. Basta João 3,16 para, de maneira bem segura, entender que não é assim. Mas toda a Bíblia nos vai levar ao mesmo caminho. Vamos continuar aqui. O amor de Deus é acolhedor, tal. O apóstolo João explica. O apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, explica isso ainda mais claramente. Nisto está o amor, é o texto de 1 João 4,10. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Aqui, duas verdades bíblicas precisam ser afirmadas com clareza. Deus amou todos os pecadores. Por este amor, é a primeira, né? Segunda, por este amor ele enviou seu Filho como sacrifício no lugar dos pecadores. Essa é a essência da morte vicária de Jesus. Ele morreu em nosso lugar. Isso não foi um ato de injustiça, mas de misericórdia. E essa palavra aqui do autor, eu até me pergunto por que ele colocou. Porque há um grupo de pensadores chamado, que se engloba no que chama-se hoje cristianismo progressivo, que olham para o sacrifício de Jesus com olhos... Todos nós que temos uma formação nossa, né, da nossa denominação, da nossa Bíblia, da nossa realidade, não conseguiríamos nem imaginar as palavras que ele usa. Entre elas, eles apontam para uma injustiça, uma possível injustiça. Então, achei interessante do comentarista chamar a atenção que definitivamente não é esta a posição de Deus, mas, como ele diz, pela misericórdia por nós. Aleluia. É um mistério glorioso da salvação. No Calvário, o amor divino se encontrou com a morte para que os pecadores pudessem viver, e eu coloco aí da vida, não só a vida espiritual aqui, mas principalmente a vida o quê? Isso, eterna. Glória a Deus, é isso aí. Respondendo ao amor de Deus com gratidão. Para o cristão, expressar gratidão pela salvação é mais do que palavras bonitas ou momentos emocionantes na igreja, é viver com propósito, identidade, serviço em Cristo em todos os dias. É reconhecer que Deus nos amou primeiro, mesmo quando não merecíamos, e responder a esse amor com escolhas que honrem o sacrifício de Jesus. A gratidão verdadeira se mostra no comportamento, nas decisões que tomamos, nas amizades que cultivamos, na maneira como lidamos com as tentações e na disposição em servir a Deus com o próximo. Como escreveu o apóstolo João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus não apenas nos alcança, ele nos transforma. E essa palavra transforma aqui vai ser chave para mim. Pô, eu vou te dizer já por quê. Nossa rotina, nossas redes sociais, nossas atitudes, tudo em nós tem que refletir essa gratidão. Irmãos, eu leio isso aqui. Teoricamente, eu concordo com o autor, mas na prática, eu não vejo isso não. Pela nossa naturezinha aqui, quem somos nós, eu e você,
Não. A gente é agradecido, mas a verdade é que no nosso dia a dia nós não conseguimos nos lembrar e relacionar com o tamanho do que Deus fez por nós. E nós não vamos ter a tendência natural de agirmos, selecionarmos a nossa vida, as coisas, por questão de gratidão. Na teoria, sim, todos nós. Me entenda, por favor. Todos nós, na teoria, diríamos sim. Depois de uma pregação focada, e eu já ouvi pregações focadas neste subtópico aqui que ele acabou de falar, nós dizemos conscientemente que sim, mas na prática não. Então, o que é que faz-nos viver assim? O que é que faz-nos dizer não para alguma coisa que nós vemos na rede social? O que é que faz-nos responder de uma maneira que até nós, humanamente, queríamos não ter que responder porque é uma situação difícil, mas nós sabemos que estaremos sendo infiéis a Deus, estaremos negando ao Senhor. O que é que nos faz ir de encontro ou contra o pecado? É o Espírito Santo. Não é a transformação. Quando nós fomos regenerados, não só nós fomos limpos, nós vamos falar de santificação, né? No último tópico, mas o Espírito Santo veio habitar em nós, e é pelo poder e a ação do Espírito Santo junto à palavra de Deus que foi enxertada em nós, que nós reagimos e que nós somos capazes de obedecer, e que nós somos capazes de amar a Deus, e que nós somos capazes de ser gratos a Deus. Então a misericórdia de Deus foi muito grande e nos colocou numa posição que é possível nós vivermos. O que em verdade nós vimos claramente ao estudar Jeremias que Israel não pôde viver. E por isso, inclusive, eles precisavam de um Salvador. Jesus veio para eles. Não é assim que diz a palavra de Deus? Veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, lembra-se disso? Fomos nós que entramos aí. A inserção é outro assunto, né? Falamos outro dia. Mas vamos falar agora, neste subtópico aqui, no meu roteiro, rapidamente, porque nós lemos e comentamos alguma coisa aí. Então, a palavra-chave para mim ali é transformação. Por causa dessa transformação espiritual, nós somos capazes de viver aquilo que ele está falando na teoria. Tá? E eu falo isso muito forte, porque atualmente eu estou estudando algumas coisas que eu vejo claramente em alguns cristãos, que teoricamente têm estruturas, e às vezes por ter só teoricamente, e não estruturalmente, transformacionalmente na sua vida, a teoria pode levá-los a lugares que não é aonde Deus nos leva aqui. E aí pronto, está o problema. Então dê graças a Deus. Dê graças a Deus que você nasceu de novo. Que você teve uma experiência de um antigo Tiago, um novo Tiago. De uma antiga Vanessa, uma nova Vanessa. De uma antiga Manuela, uma nova Manuela. Que você experimenta ainda hoje, se é que o faz, um Espírito Santo que diz, não olhe daquilo ali, não assista isso. Você se sente mal em fazer. Você deu aquela risadinha para alguém e o Espírito Santo te fez sentir mal. Se você sente isso, glorifique a Deus e não pare de dar ouvidos à voz do Espírito Santo no seu coração. Você não tem ideia do quão é precioso isso. É muito precioso. Este é o nosso relacionamento com Deus. Deste Deus que ama, deste Deus que é bom, deste Deus que é misericordioso. E agora nós vamos falar do amor do Deus que salva, né? Em primeiro lugar, nós falamos da revelação do Deus que salva, sua vontade, sua bondade, sua misericórdia. E agora, o amor do Deus que salva. Ele amou a inimigos, pecadores. Ele amou com prova, foi a cruz. E ele amou para relacionamento comigo e com você. Então, ele amou os pecadores. Nós já lemos o texto de Romanos 5 e 8. E vamos ler o Romanos 5 e 10. Por que não o 8 e o 10, né? Só para dar contexto aí, rapidamente. Mas Deus prova o seu amor para conosco, tá aí. Prova do seu amor. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, tá aí, estes pecadores eram inimigos. Porque às vezes a gente pensa que uma coisa não tem a ver com outra. O pecado é que é a inimizade contra Deus. Então, se nós somos pecadores, não é que ele nos odeie, não. É porque nós estamos numa posição de inimizade contra Deus. Então, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E aí é muito interessante que, se nós já fomos reconciliados, como é que nós passaríamos por um período de tribulação e ira de Deus com relação ao mundo? Então, fica aí uma dica. Tito 3:3, que diz o seguinte, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Essa era a maneira que nós estávamos. O texto de Tito segue para dizer a transformação depois, né? Nós já o lemos na misericórdia, no texto antigo, mas está aí como é que nós éramos
antes. Ou seja, a Bíblia não nos engana do nosso lugar de inimizade contra Deus. Nós éramos tudo isso aí. Tudo isso aí éramos nós. E ele foi misericordioso para nos alcançar e pagou o sacrifício para que pudesse ser pago o preço dessa inimizade, chamada pecado, que nós vivíamos atolados nela. E não tínhamos como sair. A bondade, a ética humana não nos tira daí. Somente Cristo Jesus e o seu sangue podiam nos resgatar, e ele fez. Então ele fez por amor a inimigos. E ele deu prova do seu amor. Todo o amor, irmãos. O amor verdadeiro não é platônico, não é de palavras, não é de canções. Nós podemos cantar para Deus o amor. Nós podemos nos alegrar pelo amor de Deus. Mas está se tornando tão romântico, idealista este amor de Deus, cantado no meio da igreja, muitas vezes, que está perdendo o eixo da realidade deste amor, que 1 Coríntios 3, como nós falamos, demonstra o que é na prática, e a cruz demonstrou também. Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tudo isso ele fez porque nos amou. Porque o Pai amou e ele aceitou este amor, nos amou também e fez. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, esta cédula, as ordenanças, o que era escrito judicialmente contra nós, Deus tirou do nosso meio e cravou na cruz, ou seja, a cruz pagou o preço pelo nosso pecado, pela injustiça, pelo problema judicial que nos daria uma condenação, a cruz levou sobre si. Aleluia. 1 João 4,10, também já lemos rapidamente este texto, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então está aí a prova. E por último, ele amou para relacionamento comigo. João 17 é a oração de Jesus no fim do seu ministério. Versículo 20 e 21 está aí nós, porque ele falou isso, ele orou isso diante dos seus discípulos. Ele estava orando por eles. Este texto é, em sua maior parte, aplicável para nós, mas neste versículo é explícito para nós. Leia aí comigo. Eu não rogo somente por estes que estavam na frente dele, mas também por aqueles que, pela sua palavra, ele está falando com o Pai, pela sua palavra, ó Pai, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Isso aí a gente já sabe, acabamos de ler vários textos disso. Deus é um com o filho com o Pai, é Deus. Mas olha aí que interessante, que também eles sejam um, não só entre eles, que é o desejo de Jesus, mas que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, um dos mistérios do evangelismo, do mundo crer que Jesus foi o enviado de Deus para a salvação, um dos mistérios está aí. Que nós sejamos um com Ele. Este relacionamento vivo, não religioso, não só de palavras, mas exatamente pela interação do Espírito Santo em nós, este relacionamento vivo é que vai ser a marca, o distintivo da igreja viva, verdadeira. Então, o desejo de Deus e o desejo, contanto, do Filho também, é um amor que queria um relacionamento. Eu vou levar você agora a Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 10, depois o 21. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. O que isso quer dizer? Adão e Eva tinham relacionamento com Deus. Na viração do dia, Deus aparecia. Então, pela viração do dia, mais um dia, só que este dia era um dia muito especial, porque algo terrível tinha acontecido neste dia, que marcaria a história de Adão, de Eva e, em verdade, todas as nossas. Deus apareceu outra vez. E aí o texto diz aí, olha, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Primeira vez que eles se esconderam. O relacionamento foi rompido, irmãos. Havia uma vergonha, havia algo que os fez esconder. Eles nunca se esconderam de Deus. Eu e você nos esconderíamos de Deus se Deus aparecesse para falar? Mas se nós tivéssemos pecado contra Deus? Talvez. Vamos lá, vamos ao texto. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E Adão disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, tá aí, temor no coração. Ele diz, porque estava nu
e escondi-me. Então, Deus veio e perguntou: onde estás? Eu lembrei-me agora de Elias. Elias fugido, se acovardou depois de ser o grande herói de Deus. O grande homem de Deus, usado por Deus para vencer aquela multidão de profetas de Baal. E agora estava escondido numa caverna. Deus não o abandonou. Ele até disse: me mata, eu estou sozinho. Deus não o abandonou. E não estou dizendo de um Deus, ai, coitadinho, não, Deus tampouco falou isso, irmãos. Mas não o abandonou, foi atrás. Este é um Deus de relacionamento para conosco. Onde estás, Elias? Onde estás, Adão? E Adão explicou aquilo que ele sentia daquele momento. Mas no versículo 21 diz: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Eles estavam envergonhados pela sua nudez e eles fizeram roupa de folhas, folhas que ficariam secas muito em breve. Deus amou, Deus se relacionou e Deus fez para eles uma roupa, irmãos. Para além da realidade que foi um sangue primeiro derramado de um animal para que se tirasse a pele. Olhando somente para a vergonha do homem, da sua nudez diante de Deus, Deus resolveu. Este é o Deus de relacionamento. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que nos amou. Este é o Deus da misericórdia. Que não diz: bem feito, a tua vergonha. Não. Este não é o prazer de Deus. Está aí. Deus não simplesmente fez a roupa. E deu claro que ele deu a palavra em relação ao pecado. E não poderia ser diferente. É o que eu falo, sempre explicando da natureza de Deus. O amor de Deus não diminui por causa da justiça de Deus. Ele é pleno e perfeito em toda a sua natureza, em todos os seus atributos. Amém? Glória a Deus. Então, já falamos do amor de Deus que salva. Ele amou inimigos, amor com prova e amor para relacionamento. Terceiro tópico, a santidade do Deus que salva. É o mesmo título do meu tópico aqui. Deus é absolutamente santo. A Bíblia revela que uma das características fundamentais de Deus, ou naturais de Deus, da imagem moral de Deus, é a sua santidade. No livro do profeta Isaías, lemos a proclamação dos anjos e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O apóstolo Pedro escreve em sua primeira epístola: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Então há um mandamento, né? Então nós vemos aí, nós fazemos coisas por gratidão e nós fazemos coisa pelo mandamento do Senhor. Em ambas as situações, graças a Deus pelo Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a viver espiritualmente esta realidade. Somos transformados, somos nascidos de novo. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Então há um chamado de Deus para uma santidade. Nós vamos falar dessa santidade moral aqui daqui a pouco. A explicação aqui está muito didática. Aguarda um pouquinho aí, ou até passa adiante para ver isso aqui, mas não perca. Baixe isso aqui, porque é muito importante esse tópico da santidade. Muito bem explicado assim de maneira didática. Esse chamado à santidade está diretamente relacionado à própria natureza santa de Deus, como está escrito: por quanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Portanto, o chamado de Deus à santidade não é apenas uma sugestão, mas algo que reflete quem ele é. Ora, Deus é amor, mas também é absolutamente santo. Então veja a colocação que nós falamos, né? Ele é tudo isso em perfeição. E uma não contradiz, uma não sobe para a outra descer. Ele é totalmente amor e totalmente santo ao mesmo tempo. Segundo o subtópico, a salvação é um chamado à santidade. A obra de salvação não inclui apenas o perdão dos pecados, mas um chamado à transformação completa da vida. Então veja as palavras que nós já usamos antes, muito importantes: perdão do pecado vai causar uma primeira santidade que o pastor vai nos explicar sobre ela, que é a santidade posicional. Nós éramos trevas, quando fomos perdoados, éramos inimigos. Lembra daquelas palavras que a gente estudou? Tudo aquilo nos colocava numa situação, numa posição de inimizade contra Deus, de trevas, e há várias palavras para essa posição que nós estávamos. Então, o perdão dos pecados é a transposição deste lugar para o reino de Deus, para a luz, para pertencermos a Deus. Então, esta é uma parte da obra da salvação. E a segunda é uma transformação, que nós já falamos brevemente sobre ela, né? É que nós nascemos de novo, agora temos vida e relacionamento com Deus e, inclusive, a presença do Espírito de Deus em nós. E isto causa em nós uma outra santidade
cuja palavra grega tem a mesma raiz, mas é um significado diferente, mas que é progressiva, e o pastor vai explicar isso agora, daqui um pouquinho. Então, é um chamado positivo à santidade da vida. Eu voltei à leitura aqui. A doutrina bíblica da salvação ensina que, ao sermos alcançados pela graça, experimentamos o que muitos estudiosos chamam de santidade posicional, ou seja, refere-se à condição de santos que o salvo recebe no momento em que a salvação é operada. Nós vamos ler o texto daqui a pouquinho aqui, tá? Então é isso mesmo, posição, tá? Então a santidade posicional é isso que eu já acabei de explicar. Trevas para luz é essa primeira santidade. Essa é uma realidade imediata e completa. Perfeito. Vinda direta e exclusivamente de Deus. Além dessa realidade, há outra denominada de santidade progressiva, que se refere aí eu até sublinhei tudo isso aí, que vem na frente até o fim, né, do texto ali. Ao processo contínuo de transformação interior operada pelo Espírito Santo ao longo da caminhada espiritual. Então, este é um processo de santificação. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho com mais detalhes e textos bíblicos. Vou usar, inclusive, os textos que o pastor usou aqui. Essa é uma realidade paulatina que exige uma cooperação do crente nesse desenvolvimento espiritual. O que ele está querendo dizer é que a posicional, o crente não fez nada, só aceitou a Jesus e Deus o transportou, né, de uma posição para outra. Essa palavra significa santificação também, esse posicionamento, né? Agora nós somos feitos santos. Mas a santidade progressiva é este processo que acontece também, somos chamados a vivê-lo, então é uma parceria nossa com o Espírito de Deus, com a palavra, e nos caminha neste sentido. Terminando aqui na página 23, virando para 27, nesse sentido, é uma decisão do salvo escolher andar com Deus todos os dias, optando por obedecer a sua palavra, mesmo quando o mundo diz o contrário. Terceiro subtópico, a cruz, o encontro da justiça e do amor de Deus e o caminho para a santidade. A cruz de Cristo é o maior marco da história da salvação. Nela, a justiça de Deus e o seu amor infinito se encontram de forma perfeita, preparando e apontando o caminho da santidade. Deus é santo e não pode tolerar o pecado. Isso é muito importante também, o conceito da santidade em relação ao pecado. Nós já falamos um pouco sobre isso. Mas também é amor e deseja salvar o pecador. Na cruz, vemos que o pecado não foi ignorado. Pelo contrário, ele foi julgado com todo o peso da justiça divina. Então, Jesus pagou o preço do pecado, do nosso pecado. E o preço é vida, é sangue. Desde o princípio foi. Ao mesmo tempo, esse sacrifício revela o quanto Deus nos ama, ao ponto de entregar seu filho por nós na cruz. A cruz mostra que a salvação não é barata. Ela custou o sangue de Cristo ali. Deus permanece justo ao punir o pecado e ao mesmo tempo é amoroso ao justificar o pecador que crê em Jesus. O madeira, portanto, o ponto de santidade, onde a santidade de Deus exige justiça e o amor de Deus oferece a graça. Então vamos ao terceiro e último tópico aqui, para terminarmos este nosso estudo. A santidade do Deus que salva. Ser santo em Deus é a posição espiritual. Ser santo como Deus, nós estamos falando da purificação moral. E ser santo para uso de Deus, estamos falando da separação do mundo. Vamos aos textos, porque são preciosos. Santo em Deus é a posição espiritual que o pastor já explicou aqui. Vamos ler os textos então. 1 Coríntios 1 e 2 diz, a igreja de Deus. Então veja que está escrevendo a carta e esta é a saudação. Paulo, a igreja de Deus que está em Corinto. Aí olha como é que ele se refere a esta igreja. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, ele está chamando a igreja deste povo posicionado na santidade. Foram santificados por Cristo. Sigamos o próximo, 1 Coríntios 6, agora o corpo da carta já. Versículo 11 diz, e é o que alguns têm sido. Falando de problemas passados, o versículo anterior. Mas, igreja de Corinto, vós haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito nosso Deus. Então, são processos que caminham neste processo da salvação. Um deles é a santificação posicional. Hebreus 10 e 10 diz, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. Então, este sacrifício, né, nos permitiu sermos santificados posicionalmente. Então, nós somos santos em Deus por causa de Jesus, e isso está se falando de uma posição. Nós agora estamos em Deus, na luz, não é assim? Posição espiritual, já não somos trevas. Agora, o texto 1 Pedro que o pastor mencionou, e nós vamos lê-lo aqui,
Trata-se de ser santo, ele diz, sede santo como eu sou santo. Então é ser santo como Deus. E para nós, na prática, trata-se de purificarmos-nos, santificação no sentido de purificação, nós estamos falando de coisas morais, né? Morais, e por moralidade não está se falando só da sexualidade. Toda a lei de Deus, ela é moral, ela mostra a justiça de Deus, a santidade. Então, estes atributos que nós falamos de Deus, são a moral de Deus, é a imagem moral de Deus, a natureza moral de Deus. E quando nós somos chamados a sermos santos como Deus, nós tivemos uma transformação espiritual. O espírito está bem, mas a nossa carne, junto a uma alma que está no meio dessas duas realidades, vai ser chamada, porque ainda está em liberdade de escolha enquanto a vida, para permanecer no caminho de santidade, de separação, de purificação moral. É isso que significa essa outra santidade, que há crescimento, né, nela. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Então Deus é santo, ele vos chamou, então vocês têm que ser santo em toda a vossa maneira de viver. O que significa isso? Boa pergunta para você discutir com seus alunos, se há tempo, né? Porque se você fizer 2 modelos, como eu fiz em uma aula só, o tempo já foi embora aqui, né? E eu agradeço a Deus que você chegou até o fim. Geralmente eu faço um modelo ou outro, ou a leitura nos adultos eu estou fazendo um vídeo de cada um. Eu faço um comentado e outro assim com eixo roteiro. Mas aqui eu estou colocando 2 em 1 e eu espero que você tenha chegado até este momento para ouvir, né, esta palavra, e talvez ter a oportunidade, se você escolher um ou outro, depende do tempo da sala de aula que você tenha, né? Com certeza. Mas o que significa ser em toda a sua maneira de viver? Então, é nas suas palavras, é na sua veste, é no seu comportamento, é na igreja, é na rua, enfim, deixa o pessoal falar, mas a verdade é essa. Em tudo nós devemos ser puros, santos, perfeitos, moralmente como Deus. Então, tudo que é contrário, que as cartas falam, que a lei fala, de mentira, de cobiça, de imoralidade sexual, qualquer coisa é fora dessa santificação. E nós devemos ser santos porque o nosso Deus é santo. Efésios 5, 3 e 5 diz, mas a prostituição, cuja palavra prostituição aí no original não é a mesma nossa prostituição, é toda imoralidade sexual, inclusive a fornicação, sexo antes do casamento, e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Então, vocês são santo posicional, não convém esta falta de santidade moral. Versículo 5, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, isso aí agora a palavra direta do fornicador, ou impuro, ou avarento, e o impuro pode não fornicar, mas nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus olhares, por favor, não há pureza. O avarento, que a Bíblia diz que é idólatra, a gente dá todos os nomes, né? Aqui em inglês agora não, sempre existiu, né? Chamam, enfim, frugal, é seguro. A gente no português chama isso também, né? Uma palavra semelhante aí. É seguro, né? Não é pão duro, é seguro, né? Enfim, eu não vou entrar no mérito. Eu quero lembrar-nos que há coisas que são morais de Deus. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é o tal do mamon. Então, cuidado, jovem. Queira crescer, queira o bem de Deus, inclusive que Deus tenha misericórdia e nos dê bem. Se aprover a Deus que a gente tenha abundância financeira, glória a Deus. Mas que não seja o nosso Deus, que eu não vá para uma profissão, nem viva ao meio-dia, e nem mate com palavras a alguém, nem disfarce, nem minta para conseguir adorar a um Deus chamado Mamon e tornar-me preso. A avareza é a prisão espiritual a este ídolo. Então está aí, claro, no texto bíblico. E vamos voltar ao contexto aqui, nenhum fornicador, impuro ou avarento tem herança no reino de Cristo de Deus. Onde que é o reino de Cristo de Deus, irmãos? Lembra-se dele? A vida é eterna. O reino espiritual começou a ser manifestado aqui, quando ele disse o reino de Deus sai de nós, Jesus estava, o Espírito Santo continua aqui. E ele segue espiritualmente na eternidade. E ele diz, não vai ter parte. Se você quer a confirmação deste texto aí, Apocalipse, no último capítulo da Bíblia, fala uma mesma coisa. Então, Colossenses 3,5 é o último texto para a purificação moral. Mortificai, está aí o nosso dever. Ele não fez isso por nós, ele pagou o preço pelo pecado. E nos deu a capacidade de obedecer.
A lei, que a letra mata porque nos aponta que nós estamos em pecado, mas a graça vivifica. Por quê? Porque nos deu poder vivo do Espírito de Deus em nós, nos transformou para nos capacitar a mortificar. Então agora o poder de mortificar está em nós. Nós damos desculpa porque queremos, mas a gente pode mortificar a nossa carne e os nossos membros. Nós temos o poder espiritual para fazê-lo. Israel não tinha. Israel só tinha a lei. Nós somos vivificados. Nós temos o poder espiritual. Então, quando Paulo fala aos Colossenses isso, e fala a mim e a você, esta mesma verdade, o Espírito Santo, está em nós o poder, não há desculpas. Como diz Tiago, né? Ninguém é tentado para acima do que se pode aguentar. Antes, ao escape de Deus. Tiago, ou texto a Timóteo. Enfim. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, de novo aí, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, outra vez. Então, mortifiquem. Então, é em nós este trabalho de purificação moral, claro que ajudados pelo Espírito, pela palavra de Deus, mas há um poder para tal e uma realidade que nós somos chamados a viver. Por último, santo para uso de Deus, separação do mundo. Quando Deus separou o tabernáculo, quando Deus falou para Moisés, eu quero um lugar de adoração, ele usou essas palavras que nos dão um entendimento muito interessante. Ele mandou a pessoas, inclusive, que ele separou para essa obra, Bezaliel, Oliabe, né? Deu um dom espiritual, inclusive, para trabalhar com coisas humanas. É o que a Bíblia diz. Os capacitou, né? Para gerenciar e trabalhar neste trabalho e fazer todos os utensílios e, enfim, tudo que, segundo o modelo que Deus deu a Moisés fazer daquele tabernáculo. Mas logo depois de tudo feito, ele santificou todos os utensílios, o próprio altar, o próprio Arão, as vestes, tudo foi santificado com óleo, era uma cerimônia de santificação para o uso de Deus. Ou seja, aquelas coisas não poderiam ser usadas para mais ninguém. Dos detalhes é impressionante. Ele dizia claramente, por exemplo, havia um perfume que era feito para Deus, para ser apresentado diante de Deus. Ele diz, ninguém pode fazer esta fórmula na nação. Aquilo era separado só para Deus, ok? Então eu quero que nós entendamos isso como imagem, porque as coisas do Antigo Testamento, em muitas formas, são imagens para que o homem entenda quem Deus é, aleluia, e como ele entende as coisas. Glória a Deus. É Deus, ele é Deus. Nós estamos aqui só para aprender, descobrir pela palavra de Deus quem ele é. Então, Deus separa coisas, pessoas, para o seu uso. E ele era muito, né, forte. Você vai se lembrar até do dia que um rei, Nabucodonosor, o filho dele, em verdade, estava festejando com os copos e os pratos da casa de Deus, o que aconteceu. Enfim, não só ele separou coisas, mas ele separou pessoas. E a nós, neste contexto, ele também nos separou para seu uso. E se nós somos separados para o uso de Deus, nós não podemos nos misturar com o mundo. E isso, irmãos, deve ser forte para nós. Vamos ler os textos bíblicos, 2 Timóteo 2:21, diz o texto seguinte, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, claro que as coisas está escrito nos versículos anteriores, mas se alguém se purificar, tá vendo aí, o querer, o mortificar, se fizer, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Que bom que você chegou aqui para ouvir este versículo. A aula já caminhou, mas eu dou graças a Deus que você chegou aqui, tá aí. Então essa é a santificação para o uso de Deus. Este é aquele que está purificado das coisas e ele do mundo, separado do mundo, e ele agora é vaso para a honra. Então não tem como. Nós precisamos ler este texto com muita autoridade para a nossa igreja, para os nossos jovens, para aqueles que nós estamos discipulando, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não passa por cima disso. A pessoa pode estar fazendo uma obra na igreja e entendendo que está sendo usado por Deus, mas ser usado por Deus nas coisas espirituais, escute, por favor. Lembra que eu falei um tempo atrás sobre um cristianismo racional, de convencimento e o oposto a uma transformação? O cristianismo como religião só vai até um certo lugar. A transformação é que nos permite entender na verdade desta revelação e viver este relacionamento com Deus, ok? Então, para que isto age, nós sejamos verdadeiramente vasos de uso de Deus,
Não só tem que ter havido essa transformação, mas nós temos que ser separados do mundo. 1 João 2,16 diz, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, que é o que nos abre os olhos para tudo que a gente pode ser e ter, aleluia, né? Não é do Pai, não é de Deus, mas do mundo. Então, este é outro texto, em Atos 2,40, é o alerta da pregação pentecostal, primeira pregação pentecostal de Pedro, que não é um movimento, foi um projeto de Deus. Ele até disse, olha, Deus falou por Joel, e Jesus acabou de nos falar que ele mandaria. E agora vocês já viram isso, mas em Atos 2,40 diz, e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, a multidão, né? Pedro dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então o mundo, a geração cultural que nós vivemos, nós temos que salvar-nos dela e separarmos do mundo espiritualmente, e por dizer espiritualmente, em tudo que se toca o pecado. A lista nós já vimos algumas ali. Não, como disse Jesus na oração de João 17, não os tirei do mundo, não vou os tirar, não tire do mundo, guardai-vos do mal. Mas o mundo, ele disse lá mesmo em João 17, vai os odiar, porque eles receberam e guardam as nossas palavras, a minha palavra, a tua palavra. Amém? Então, nós pela palavra nos purificamos do mundo, ou seja, nós obedecemos a palavra, não é só conhecer a palavra, é viver a palavra, nos separa do mundo, e quando nós estamos separados do mundo espiritualmente e em prática, porque é uma só coisa, não existe essa coisa de só por dentro, só espiritual, não existe, simplesmente não existe. Você vai precisar de uma outra Bíblia, porque com essa não vai conseguir sair, né? Para quê? Para sermos verdadeiramente usados por Deus. Então, é um desafio a nós perguntarmos, queremos ser usados por este Deus que nos amou, este Deus que nos salvou, este Deus que foi misericordioso para conosco. Uma oração que eu sempre peço a cada Santa Ceia. Cada Santa Ceia eu peço a Deus, faz-me entender mais o teu sacrifício. Porque por mais que eu fale, por mais que eu leia, eu ainda acho que eu não entendo o suficiente. Como eu disse aqui, na teoria eu sei, mas eu quero entender mais no relacionamento com Deus. Que Deus dê a mim e a você mais deste relacionamento e conheçamos, não só na teoria, mas no relacionamento prático com este Deus, a natureza do Deus que salva. Deus abençoe, professor. Em nome de Jesus. Amém.